Irmãos, encontraram? Segundo Crônicas, depois Esdras, Neemias. Aí, Elaine, vai na fé porque ele está na Bíblia. É. É, verdade. Aguardamos, não tem problema. Oi? É. Encontrou? Amém. Glória a Deus, né? Vamos lá, então. Hoje é o dia da Bíblia, então nós temos que... Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertestes a mim e guardastes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem.
Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos estar orando? Pai, nós louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, ó Pai. Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, ó Pai. E obrigado porque nessa manhã nós estamos na Tua casa, Senhor, casa de oração, ó Pai, para aprendermos, Senhor, um pouco mais da Tua palavra, ó Pai. Agora que lemos a Tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar através da Tua palavra, ó Deus. Aquilo que está, ó Deus, oculto, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, atrás das palavras, ó Deus. Que seja revelada, Senhor, seja mostrada, ó Pai, seja clareada através da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição é exemplo bíblico de compromisso com Deus. E o autor da lição, ele vai trazer um personagem bastante importante para o povo de Israel, que é de Neemias. E o contexto em que o livro é escrito, ele é o contexto onde o povo estava cativo na Babilônia. Lembrando, né, que após a queda do reino de Israel, a queda do reino de Judá, né, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E quando a gente fala em povo, nós devemos lembrar que o que eles levaram cativo foi a elite, né? São os dirigentes, os políticos, os sacerdotes, as pessoas mais ricas, toda a elite governante de Israel foi levada cativo. Lá na terra de Israel ficou somente os pobres, aqueles que eram mais desprezados, aqueles que não interessavam para os babilônios, porque um povo dessa forma não tinha como se autogovernar. E ali então eles ficaram numa terra arrasada, numa terra destruída. E lembrando que uma vez que a terra foi destruída, vários povos vizinhos também se achegaram naquele lugar, foram para lá e passaram a habitar com aquelas pessoas que ficaram ali em Israel, o Israel totalmente destruído, principalmente a cidade de Jerusalém, que era a capital, aonde tinha o templo que foi construído, né, por Salomão, e ali então aquele templo também foi totalmente destruído, todos os sacerdotes levados cativos, os muros que protegiam a cidade de Jerusalém foram destruídos. Então é nesse contexto que Neemias, já estando lá, né, nasceu lá no cativeiro, e ele tinha uma função importante no governo da Babilônia, no reino da Babilônia. Ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, né, lá no palácio. Então ele tinha assim um cargo importante no reino, né? Ele que cuidava da bebida, daquilo que o rei bebia, e os seus a elite ali, o seu staff, né, mais próximo ali dentro do palácio real ali na Babilônia. E ali ele se transforma numa pessoa muito importante, porque ele tem contato diretamente com o rei e ele cuida principalmente da segurança pessoal do rei. Como copeiro, ele que tinha que provar as bebidas para ver se o rei não fosse envenenado. Ele tinha aí uma grande função ali no reino, ali no palácio. Na nossa lição, gostaria que os irmãos abrissem suas revistas, pudessem acompanhar a leitura. O autor diz assim: enquanto muitos judeus estavam acomodados à vida na Babilônia, cedendo aos costumes e à cultura babilônica, Neemias foi despertado pelo Senhor para voltar a Jerusalém e dar início a uma grande obra desafiadora e demasiadamente perigosa, né? Então, muitos judeus, aquela elite que foi para a Babilônia, ali já tinham se passado muitos anos, aquela geração que foi, provavelmente já tinha morrido, havia uma nova geração ali, mas eles tinham ainda uma ligação com Jerusalém, uma ligação espiritual com Jerusalém.
Lembrando que mesmo no cativeiro, eles permaneciam seguindo a sua religião. Eles davam continuidade ali. Por isso que nós vemos ali Neemias orando, jejuando, falando com Deus. Mas a maioria do povo que estava lá já tinha assimilado a cultura da Babilônia. A Babilônia, na época, era uma grande potência militar, econômica, era um reino muito rico, muito próspero. Então, o povo havia se acostumado ali, né? O texto diz, cedendo aos costumes e à cultura da Babilônia. E Neemias, ele é despertado por Deus, né? Para que voltasse a Jerusalém e fizesse uma grande obra. E essa obra não era uma obra fácil. Era restaurar, reconstruir a cidade que havia sido destruída. E no início do texto que nós lemos na palavra de Deus, no capítulo 1, Neemias, né, ele pergunta para um dos seus parentes, né, o texto diz de um dos seus irmãos, né, como é que ficou, como é que está a situação lá? Ele disse, olha, os restantes, né, que não foram levados, que se acham na província, estão em grande miséria e desprezo, em humilhação, estão em grande pobreza, eles estão vivendo uma vida muito pobre, muito miserável, eles estão em grande sofrimento, e os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas, né? Qual era o significado dos muros, né? Por que essas cidades, elas construíam muros em volta? Qual era a função do muro? A função do muro era proteger contra os ataques dos inimigos. Então, esses muros, eles eram construídos em pedras, né? Em cima havia as torres, e nas torres trabalhava um oficial muito importante, que ele era chamado de atalaia. E qual era a função do atalaia? A função do atalaia era gritar, era tocar a trombeta quando os inimigos se aproximassem ali para atacar. E as portas, né, das cidades, né, todas as cidades, elas tinham várias portas que eram feitas de madeiras maciças, né, para impedir a entrada aí do inimigo. Quando elas se fechavam, né, elas protegiam a cidade. E aí, os parentes que retornaram de lá, né, pena que a gente não tem um mapa, né, porque não é tão distante assim, né? A Babilônia é onde hoje está o Iraque. Se você for lá no seu mapa, você vai ver que não é tão distante assim, né? Hoje nós estamos vendo o conflito da Síria, então mais ou menos tudo aquilo naquela região. Não é tão distante assim. Mas para aquela época onde não se tinham veículos, né, motorizados, onde o percurso era feito a pé, ou de cavalo, ou de camelo, então se tornava difícil, porque você tinha que atravessar desertos, montanhas, para se chegar. E aquelas pessoas que voltaram, relataram a situação que se encontrava Jerusalém, principalmente a defesa de Jerusalém, os muros. Os muros haviam sido destruídos e as portas da cidade haviam sido queimadas. Então aquilo toca no coração de Neemias. Neemias, então, ele entra num processo de oração, de jejum, de confissão de pecados, né? Para que ele sente o chamado de Deus, uma vocação de Deus ali naquele momento. Naquele momento Deus fala com ele através, né, das respostas dos seus familiares, aquilo comove o coração dele e ele entende que Deus tem um projeto especial de vida para ele. Liderar a reconstrução, primeiramente, dos muros de Jerusalém. Então ele ora a Deus, ele jejua a Deus, ele pede perdão, e nós vamos conhecer a história que ele vai diante do rei, o rei vê toda a sua tristeza, e ele pede ao rei que o rei permita que ele vá, né, por um certo período, ele promete retornar, ele faz essa promessa ao rei, de retornar
mas fazer a obra ali de reconstrução. Então ele parte rumo a Jerusalém para fazer essa obra maravilhosa. Então, apesar de Neemias ter muito prestígio como copeiro do rei, em vez de se acomodar à boa vida que desfrutava no palácio, ele aceitou o desafio de dedicar-se totalmente à obra que o Senhor o chamou para realizar, apesar de parecer humanamente impossível. Primeiro, toda obra, ela requer recursos humanos. Tem gente para trabalhar. Toda obra necessita de recursos financeiros, né? Não tinha ninguém para financiar a construção. Então, humanamente, era algo impossível. Mas Neemias foi usado poderosamente por Deus para fazer uma grande obra. E o segredo para a vitória foi exatamente o comprometimento dele e do povo que se dispôs a trabalhar com ele em Jerusalém. Lembrando, não tem recursos humanos nem financeiro. O rei Artaxerxes não diz, você leva com você dinheiro, você leva com você construtores, você leva com você, né, a mão de obra especializada para a construção. Ele não fez isso, ele enviou apenas Neemias, a pedido do próprio Neemias. E Neemias, então, ele tem que captar esses recursos ali. Ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem ali, que são aquelas pessoas. E ele depende exclusivamente de quem? De Deus. Ele é movido pela fé e pelo seu compromisso com Deus. Deus o chamou para a reconstrução, então ele se dispõe a trabalhar para Deus, confiando tão somente na graça, na misericórdia de Deus, para que ele consiga fazer aquela obra maravilhosa ali em Jerusalém. E o que nós podemos tirar disso para a nossa vida? Primeiro, Deus também, ele tem um propósito para cada um de nós. Nós precisamos entender que Deus, ele tem, poderíamos dizer que Deus tem dois propósitos principais na nossa vida. Um propósito, ele é pessoal, que é algo que só você pode realizar, ninguém pode realizar por você, só você pode, né? Aí muitas pessoas usam o chavão assim, mas se um não fazer, o outro faz. Não, o outro vai fazer aquilo que foi designado para ele. Se você não fazer, aquele seu não vai acontecer, porque ele é um propósito exclusivamente seu. Cada um de nós temos um propósito pessoal. Por isso que nós devemos estar conectados com Deus, buscando conhecer qual o propósito de vida que nós temos. E também aqui há um propósito coletivo. Nós temos um propósito coletivo, como igreja. Qual é o nosso propósito como igreja? Para que nós somos chamados como igreja? Nosso chamado como igreja é para a evangelização. Esse é o propósito da igreja, né? A igreja não foi constituída para ser um clube social. A igreja não foi constituída, né, para ser um ajuntamento de pessoas que gostam de ficar juntos. A igreja, ela tem um propósito. Quando ela deixa de ser luz do mundo, sal da terra, de cumprir o propósito de Deus, ela deixa de ser igreja. Por isso que nós temos muitas comunidades, mas elas não são igrejas, elas são comunidades, elas são grupos, elas são ajuntamento de pessoas. Mas porque se elas não estiverem no propósito de Deus, de evangelização, de pregação do evangelho, ela não é a igreja. Ela é apenas uma comunidade de pessoas que se reúnem. Muitas vezes a igreja se torna um grupo social, como clubes que nós temos aí. E hoje é tão notório isso, porque as pessoas não falam muito de Deus, muito de Jesus. As pessoas falam da sua igreja, porque a minha igreja, porque na minha igreja, porque a minha igreja faz isso. E ela se esquece que o propósito de igreja não é isso. O propósito da igreja é, quando Jesus chamou na grande comissão, lá em Mateus 28, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
a criatura. Isso foi dado para quem? Para a igreja, né? Ele começa ali com os 12, o envio. E depois lá em Jerusalém, quando acontece, né, o batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o que ele diz? Vocês devem pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, né? Pentecostes, ele não terminou, ele continua. Por quê? Porque toda a terra foi alcançada com o evangelho de Jesus? Não. Hoje, cristianismo, ele é até um pouco mal visto por algumas religiões. Um exemplo disso. Quando os europeus que foram alcançados pelo evangelho, lá na Idade Média, quando chegaram na Idade Média, eles quiseram conquistar outros povos. Eles saíram da Europa, rumo à Ásia, ali primeiramente no Oriente Médio, né? No norte da África, e eles queriam conquistar toda aquela terra conhecida para o cristianismo. Surgiu assim chamada as cruzadas. Mas como que eles queriam conquistar? Através do amor? Não, através da espada. Eles queriam obrigar os povos a se converterem ao cristianismo. E eles usavam do quê? Da violência, do ataque, da morte, da tortura, para converter as pessoas. Quando a gente olha isso, né, e muitos lugares foram dessa forma, né, até mesmo no descobrimento do Brasil, nós temos, né, essa forma, né, de evangelização. Chegaram aqui, dizimaram índios, né, obrigaram as pessoas a se converterem pela força. Se a gente olhar, isso é cristianismo? Jesus ensinou isso? Aí a matar, a torturar as pessoas pelo nome dele? Não. Muito pelo contrário. Jesus, ele sempre pregava a vida. E que jamais nós devêssemos usar de violência de maneira nenhuma. Ele até ensinou, se alguém te bater numa face, o que você tem que fazer? Revidar. Oferecer a outra. Né? E qual o grande ensino dele? Quando ele resumiu os mandamentos, né? E lembrando que os mandamentos ali, embora nós temos os 10 mandamentos dados, né? Se a gente for olhar os mandamentos que estão nos livros, né? Nos 5 primeiros livros, principalmente Levíticos, Números, Deuteronômio, são 613 mandamentos, né? Se 10 já é difícil de você cumprir, imagine os 613 que estão ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Jesus pegou tudo isso e resumiu apenas em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, segundo Jesus, como os povos deveriam ser alcançados? Através do amor de Deus. Através do amor de Deus. O que não aconteceu. Isso, então, trouxe uma mancha muito grande para o cristianismo. Então, como igreja, nós devemos resgatar esse princípio de Jesus. A evangelização, ela deve acontecer com amor. Com amor. Não é uma imposição. Jesus, ele dá essa opção. Você pode acolher a palavra de Deus, ou você pode rejeitar a palavra de Deus. E ele diz exatamente isso, né? Quantos foram chamados, mas quantos realmente acolheram a palavra de Deus? Então a igreja tem esse propósito coletivo, a pregação do evangelho. Então nós devemos estar comprometidos com o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso nos leva a pensar que nós não devemos estar comprometidos com um projeto pessoal de um líder. Quando olhamos para Neemias, ele não era um projeto pessoal de Neemias, para que Neemias fosse conhecido. Olha, Neemias fez isso, Neemias foi o grande homem, Neemias foi o grande líder.
quando ele sentiu de Deus toda essa sua responsabilidade, esse seu chamado, o que ele faz? O texto diz que Neemias se ajoelhou, orou, jejuou, confessou os seus pecados, porque o projeto de reconstrução não era um projeto que nasceu no seu coração. O projeto nasceu no coração de quem? De Deus. Neemias era apenas um instrumento de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Não era um projeto pessoal. Não era que depois que ele reconstruísse os muros, levantassem estátuas, dizendo, olha o grande Neemias que reconstruiu. Mas ele tinha plena consciência de que o projeto ele era de Deus, não era um projeto pessoal. Então o comprometimento sempre tem que ser com Deus. É Deus que coloca o projeto dele dentro do nosso coração. É através da ação do Espírito Santo de Deus. O projeto ele não é pessoal, o projeto ele é coletivo. Quando nós falamos em projeto pessoal, propósito pessoal, é que nós como cristãos, nós devemos estar nos refinando, nos santificando a cada dia. Esse é um projeto pessoal que nós devemos ter. É cuidar da nossa comunhão com Deus a cada dia, porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Todos nós, não existe pessoa que não precisa de refinamento para a sua vida. Então eu devo olhar para a minha vida e dentro desse propósito, dentro desse projeto, eu devo estar constantemente melhorando, buscando me aprimorar a cada dia da minha vida. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que ele tem buscado isso. Ele não conseguiu ainda, mas que ele buscava todos os dias o aprimoramento da sua vida cristã. Como pessoa, como ser humano, ser um ser humano melhor, ser um ser humano que possa realmente mostrar que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, estar cada dia mais parecido com Jesus, nas suas ações, na sua fala, na sua maneira de viver e de conviver com as pessoas. Primeira parte da nossa lição: desafio ao compromisso com a obra de Deus. Com a invasão dos babilônios, Jerusalém foi totalmente destruída no ano 586 a.C. 140 anos havia se passado, e as imponentes muralhas que um dia protegeram agora jaziam em pedaços, esparramados pelo chão. Todos os seus portões tinham sido queimados. Aquela que havia sido a joia de Israel tornou-se escombros. Os poucos judeus que habitavam nas redondezas viviam em grande miséria e humilhação. Foi este o relato que Neemias recebeu de seus parentes, quando eles retornaram de uma visita a Judá. Seu coração ficou dilacerado e em lágrimas ele se colocou diante do Senhor em jejum e oração. Foi nesse momento que o Senhor chamou Neemias e lhe deu a visão do que deveria fazer. Aos olhos humanos, um trabalho impossível, mas Neemias não questionou. Creu, orou e agiu. Assim que o Senhor lhe deu uma oportunidade diante do rei Artaxerxes, Neemias a aproveitou e o Senhor lhe concedeu o favor do rei da Pérsia. Ao chegar à cidade de Jerusalém, Neemias inspecionou pessoalmente boa parte do perímetro das muralhas, percebendo a gravidade da situação. Ele sabia que sozinho não podia restaurar os muros e as portas da cidade. Não bastavam apenas compromisso, fidelidade e exposição de um homem para tamanha obra. Por isso ele convocou o povo que ali vivia, mesmo em meio à miséria, para que aceitasse o desafio de reerguer os muros da cidade de Jerusalém, porque a mão bondosa de Deus havia estado sobre ele, guiando-o a realizar essa obra. E como que ele fez essa inspeção? Ele fez de noite, para que não pudesse ser visto, para que as pessoas dissessem assim, olha ali, ó, tem um agente infiltrado ali, né? Ele fez de noite, ele percorreu todo o perímetro dos muros, para ver a situação que eles se encontravam. Ele fez isso escondido.
Então ali ele conseguiu, né, perceber qual era a necessidade, e ele então convocou o povo que ali estava, aquele povo que estava em miséria, que estava em pobreza, né, que aceitasse o desafio de reerguer os muros da cidade de Jerusalém, porque a mão bondosa de Deus havia estado sobre ele e o guiava a realizar essa obra. Aí gostaria que os irmãos abrissem aí em Neemias, agora no capítulo 2, no verso de número 17, e alguém pudesse responder para a gente, né? A pergunta que está na nossa lição, Neemias 2,17. Quais são as palavras que Neemias lançou, desafiando o povo, né? Quais as palavras de desafio lançadas? 2,17. Quem encontrar pode ler para a gente. O próprio, né? Ser escárnio aí, de ser motivo de gozação, né? De zombaria por parte das pessoas, né? Então ele lançou esse desafio para o povo. Vocês venham comigo, aceitem esse desafio. E uma pergunta agora que é pessoal, cada um responde para si mesmo. Deus desafiou você a fazer alguma obra? Você já foi desafiado por Deus a fazer alguma obra? Qual obra? Agora, a segunda pergunta, né? Agora nós vemos aqui a resposta a essa pergunta, que está lá em Neemias capítulo 2, verso 18. Qual a resposta do povo ao desafio lançado por Neemias? Como que o povo respondeu? 2,18. Como é que está? Como que está? Pode ler para a gente, Elídio. 2,18. Pode ler. Olha só que maravilha. Eles foram desafiados e a resposta foi positiva, não foi negativa. Eles compraram a ideia. Eles perceberam que a obra era de Deus. E eles disseram sim. Então, para a gente pensar, quando Deus nos desafiou a fazer alguma obra pessoal, qual foi a nossa resposta ao desafio do Senhor? Nós fizemos como povo? Respondemos afirmativamente? Ou nós não aceitamos o desafio? Para a gente refletir, pensar. O desafio de Neemias envolveria muito trabalho, sacrifício e compromisso, obviamente. Mesmo assim, o povo se encheu de coragem e se comprometeu. Deus nos desafia a trabalharmos para Ele. A nossa resposta deve ser a de aceitarmos esse comprometimento. E a palavra-chave aqui é desafio. Constantemente nós somos desafiados em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas nós somos desafiados. Se a gente olhar para a vida humana, para as nossas vidas, todos os dias nós temos desafios. Todos os dias. Nós já acordamos, quando muitas vezes não dormimos, pensando nos desafios. Muitos perdem até o sono diante dos desafios da vida. O desafio faz parte da existência humana. O desafio faz parte da nossa vida. Viver é desafio. Conviver é desafio. Nós somos desafiados. E na igreja não é diferente. Nós temos um grande desafio. Oi? O próprio crer é um desafio, né? Nós somos desafiados à fé a cada dia. Porque
A vida não é fácil. A vida não é uma estrada florida, maravilhosa. Tem muitos percalços, tem muitos espinhos, tem muitos buracos, tem muitas armadilhas. E nós somos desafiados a superar tudo aquilo que está diante de nós. Nossa vida, ela é marcada por superação. A história da vida de cada um de nós, ela é marcada por superação. Nós vamos nos superando a cada dia, porque a cada dia nós temos um desafio novo. E como comunidade também nós temos os nossos desafios. E nós precisamos aceitar o desafio. Mas quando nós dizemos em comunidade, nós também temos aquelas pessoas que aceitam o desafio e aquelas pessoas que não aceitam o desafio. Nós temos os comprometidos e aquelas pessoas que não são comprometidas. E a gente precisa entender que vai sempre existir. É muito difícil encontrarmos unanimidade, 100% de pessoas envolvidas no projeto, né? Como nós vamos ver aqui, vai aparecer pessoas ali que não aceitaram o desafio. E como lidar com os não comprometidos, com as pessoas que se opõem, os opositores? Em todo grupo, há pessoas que não se comprometem. E também há os opositores. Começando dentro de casa. Quando o pai reúne os filhos para tomar alguma decisão, geralmente tem sempre alguém que é contra. Alguém que vai levantar os obstáculos. Alguém que vai dizer, mas isso não vai dar certo. Você está errado. Numa empresa não é da mesma forma? É muito difícil, né? Todas as pessoas se comprometerem. Na igreja também não é diferente. Também existe aquelas pessoas que se comprometem e as pessoas que não se comprometem. As pessoas que simplesmente não... Olha, isso não dá certo, isso aí é uma barca furada. E quantas vezes a gente vê até mesmo oposição a ter determinados projetos na vida da igreja, como também na vida pessoal, né? Há muita sabotagem, né, na vida pessoal, começando de nós mesmos, né, na autossabotagem, quando nós mesmos nos sabotamos. Há sabotagem na família, há sabotagem nas empresas e há sabotagem também na comunidade. Neemias teve que lidar com esse tipo de gente. Neemias 2, 19 e 20. E na igreja não é diferente. O que fazer em relação a eles? Primeiro, precisamos identificá-los. Suas principais características são, né, no versículo está 19. Primeiro, zombaria do compromisso. Porém, Sambalate, nota aqui que após cada nome, você vai notar que ele não é um judeu. Sambalate, o honorita. Tobias, o servo amonita. E um árabe chamado Gesem. Souberam disso e zombaram de nós. Eles eram pessoas que, quando Israel foi levado cativo, quando a terra foi destruída, foram oportunistas que se instalaram lá, foram para lá. Então, o Sambalate, o honorita, Tobias, o amonita, e Gesem, o árabe. Não eram judeus. Portanto, eles não eram comprometidos com o povo de Deus. Eles não tinham compromisso com o povo de Deus. E o que eles fizeram? Eles zombaram dele. Por que eles zombaram dele? Mas por que eles não acreditavam? Olha, para o judeu, não tinha como você zombar de Deus. Por quê? Não tinha como você não acreditar. Vamos voltar só um pouquinho na história ali, não muito além, né? Vamos só chegar ali no Êxodo. Como alguém consegue fazer uma obra maravilhosa de libertação do povo? Primeiro, agir na natureza.
com as pragas. Quantas pragas foram no Egito? Quantas? 10 pragas. Todas elas estavam ligadas à natureza. A última foi a pior de todas. Mas tem uma que arrasou a economia do Egito. Porque o Egito tinha toda a sua economia baseada no rio Nilo. Além de servir de navegação para escoamento da produção agrícola e comércio, né? Também ele fertilizava as margens para a agricultura. E o que aconteceu numa das pragas com o Egito? Ele se tornou em sangue. Depois o povo sai. E o que acontece quando o povo está diante do Mar Vermelho? Atrás do povo vem quem? O exército do faraó. E eles dizem, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E o que acontece com o mar? Ele se abre e o povo passa em terra seca. E quando o povo passa, o exército do faraó adentra ali, o mar se fecha e eles perecem ali. E se a gente olhar outros milagres, depois dos 40 anos no deserto, não tem água, bate na rocha, vem água, não tem comida, mas tem o maná que vem do céu. Tem como um povo desse desacreditar de Deus? Agora, os amonitas não experimentaram isso. Os árabes também não experimentaram isso. E nem aqui os oronitas, né, como no Sambalate. Eles não experimentavam isso. Então, para eles, era normal, é zombaria mesmo. Mas para o povo de Israel não é zombaria. Por quê? Eles já experimentaram o milagre de Deus nas suas vidas. E se a gente trazer isso para a gente? Quando Deus tem um projeto maravilhoso para nós podemos zombar de Deus? Eu pergunto aqui, se tem alguém que tem coragem de levantar e dizer assim, que nunca experimentou um milagre na sua vida. Tem alguém? E se a gente invertesse? Quantos aqui já experimentaram pelo menos um milagre nas suas vidas? Tenho certeza que todos se levantariam. Então nós conhecemos o nosso Deus. Por isso nós não podemos zombar de Deus, porque nós conhecemos o nosso Deus. Quem não conhece Deus pode zombar. Mas quem conhece Deus jamais vai zombar de Deus, porque ele tem pleno conhecimento de Deus. E depois, desprezo pelo compromisso. Ele diz assim, e nos desprezaram. Não quiseram comprar a ideia, o projeto de Deus, o propósito de Deus. Em terceiro lugar, a maledicência e ironia contra os que se comprometem, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Quem era o rei que dominava ali? Artaxerxes. Vocês estão querendo, Artaxerxes destruiu tudo, né? Ali, o rei, na verdade não foi Artaxerxes, foi o rei, os reis anteriores, né? Mas ele que comandava ali naquele momento. Vocês querem ir contra o decreto do rei que destruiu tudo isso aqui? Então eles falaram até mal, a tentativa de jogar o governo constituído ali contra o povo que havia reconstruído. Mas lembrando que Neemias ele foi com autorização do rei da Pérsia. Os não comprometidos sempre existirão, e alguns deles se transformarão até em opositores da obra de Deus. Mas não podemos desistir, nem ser influenciados por aqueles que não têm compromisso. Nosso dever é incentivá-los, motivá-los e orar por eles, para que também venham a ter uma vida de compromisso com o Senhor. Neemias usou de discernimento espiritual para elaborar uma estratégia a fim de lidar com os que não se comprometeram e ainda se opuseram à realização da obra, né? Qual foi essa conscientização? Está lá no verso 20. Conscientização da vontade de Deus. Então lhes respondi,
O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O compromisso é com Deus, porque a obra é de Deus. O Senhor abençoa o compromisso dos seus servos e lhes dá bom êxito naquilo que fazem. Né? A conscientização de que a obra ela não é humana, mas a obra ela é de Deus. Quem é que mandou reconstruir? Foi um projeto pessoal de Neemias ou foi um projeto que nasceu no coração de Deus? Projeto que nasceu no coração de Deus. E se Deus está por trás, nos bastidores, com certeza ela vai acontecer. Porque a mão poderosa de Deus está sobre esse projeto. E só para a gente relembrar, em quantos dias foram reconstruídos os muros? 52 dias. Recorde. Até mesmo se pensarmos em termos de engenharia nos nossos dias de hoje. Né? Porque olha as dimensões da cidade e dos muros que cercavam Jerusalém. 2. Resolução em prosseguir com os que já se comprometeram. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Deus nos desafia a trabalharmos com os comprometidos, sejam eles muito ou poucos. Não podemos desanimar por causa dos que não se comprometem. Deus quer que cada um de nós já comece a trabalhar, incentivando os demais a se comprometerem também. E discernimento em saber com que se pode contar. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, ao lembrarem da vida dos que não se comprometeram, nem trabalharam na obra de Deus. Não haverá nada de memorável a seu favor. Vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem os feitos de Deus. Vocês não têm memória, né? Porque essa memória ela já está presente até no próprio DNA do povo de Deus, que já passou por tantos problemas e tantas dificuldades, e a mão de Deus sempre esteve com eles, já conhecia. Devemos honrar os que são comprometidos, e aqueles que se comprometem com o Senhor vão ter o privilégio de poder ser lembrados por terem sido feito parte da obra de Deus, de terem sido seus fiéis obreiros. Quando servimos o Senhor com comprometimento, deixamos um legado às próximas gerações. Já os que não são comprometidos serão lembrados do quê? E para a gente estar encerrando, né? Para não esquecer, Deus nos desafia a participarmos de sua obra com fé, compromisso e disposição para trabalhar. O que é que Deus pede? Fé, compromisso e disposição para trabalhar. Sempre haverá pessoas que não se comprometerão e que serão capazes de fazer de tudo para boicotar a obra ou para desanimar os que se dispuserem a trabalhar. Ao enfrentar os ataques dos opositores, lembre-se de que a obra ela é de Deus, a obra não é nossa. Mantenha-se resoluto em prosseguir junto aos que se comprometeram. Tenha discernimento em saber com quem se pode contar. E para encerrar aqui, nós temos uma reflexão. Você está entre os comprometidos ou entre os não comprometidos com a obra de Deus? Só você pode responder a essa pergunta, como só eu posso responder. Ela é uma pergunta individual. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos os feitos do nosso Deus. Nós sabemos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então, a resposta cabe a cada um de nós, né? Nós encerramos aqui, porque nós já estouramos o nosso tempo, né? E nós teremos agora uma participação especial no encerramento da nossa escola dominical. Deus, então, possa estar nos abençoando.